Eu sou cozinheiro Agora aqui. esta chamada está sendo gravada. Cozinheiro e garçom, né? Então, vê alguém aí para, pelo menos, colocar a toalha na mesa. Senhor Jesus. Quem puder orar por nós, abençoar aqui, pedir a Deus abençoe a nossa live. Ora aí, profeta. Quando ele sair. Tá podendo orar aí, não? Olá, estava mexendo aqui. Soberano Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo, né? Agradecemos, Senhor, pela proteção, pela direção. O Senhor continua abençoando e honrando cada um de nós, né? Onde que a gente estiver. O Senhor é amor, o Senhor cuida de todos nós nos mínimos detalhes, né? O Senhor sonda nossos pensamentos, sabe que nós precisamos. Envia pessoas, né, para orar, para abençoar por nós. Eu peço, Senhor, coloque aquilo que for da vontade do Senhor na nossa vida, nessa oração, nessa live hoje. Em nome de Jesus, coloca aquilo que for da vontade do Senhor nos pensamentos, pastor Lucas e todos nós. O Senhor seja sempre a bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pois é, irmãos, hoje foi um dia muito abençoado. Deus deu bastante revelação, bastante coisas, né, sobre o plano dele para a nossa vida, né? E eu estou aqui juntando muitas informações aqui para um dia trazer para vocês, né, essa visão completa, né, do plano de Deus, do início até o fim, né, que envolve a história humana, né, a história angelical e o propósito que o Senhor tem para nós, né, tomar posse das promessas para o futuro. Então eu vou aqui ler para tirar algumas dúvidas que às vezes aparecem na parte da fé, né, aqui em Romanos, tá bom? Então fique em comunhão aí, ó, clame a Deus para Deus me guiar aqui. Aqui na carta de Romanos, que eu meditei nela hoje, ela basicamente fala sobre a salvação pela fé, né? Então, o que acontece? A gente sabe que a fé é um dom que Deus dá. Ninguém tem fé porque quer ter fé. Então, a graça, ela se manifesta pela fé. Mas para a fé acontecer, né, você tem que ouvir a palavra de Deus. E para ouvir, tem que alguém pregar, como diz lá em Isaías, né? Então, nós estamos num tempo agora que nós temos que pregar o evangelho. E nós não podemos mais nos omitir, ou seja, esperar alguma coisa acontecer, porque no nosso meio, diante das coisas que já estão acontecendo no mundo, já tem pessoas, vamos dizer assim, se perdendo, né? A gente não sabe como é que as pessoas estão partindo desse mundo através de todas as coisas que estão acontecendo, doença, terremoto, peste, enfim. Aqui no Brasil, graças a Deus, não teve terremoto, mas em outros lugares está tendo, né? Mas já teve aquela primeira peste lá, né? E outros acidentes também, né? Então vamos ler aqui, para a gente poder abordar o tema de hoje aqui, conforme o Senhor colocar em nosso coração, né? Ó, Paulo, ele fala da justificação pela fé, a partir do verso 16 do primeiro capítulo de Romanos, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Então, tudo que Deus vai fazer na terra, seja bênção, seja julgamento, sempre acontece primeiro com o judeu, depois com o restante. E ele está falando aqui, né, que a justiça de Deus e a salvação, né, veio primeiro para os judeus, e os judeus não receberam, passou para nós. Então, no Evangelho, a gente descobre qual que é a justiça de Deus, ou seja, a gente vai galgar um caminho de fé em fé. A cada etapa da sua vida, você vai ter que ter uma medida de fé e crescer nela. A medida de fé que você tem hoje não é a mesma do dia que você se converteu.
porque os processos que a gente passa é para aumentar essa fé. Tá. A irmã está comentando aí. Alvo do inimigo. Tá certo. Então, a gente passa por lutas e dificuldades, mas não é para ser reprovado, é para ser aprovado, ou seja, vencer as tentações, vencer o pecado, crucificar a carne e aumentar a nossa fé. Então, esse é o propósito que a gente tem diante das nossas lutas e tribulações diárias, né? E às vezes algumas que demoram também, não só aquelas do dia a dia, mas tem lutas que demoram meses, anos para a gente vencer. E aqui diz assim, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, quando os homens praticam injustiça, a verdade fica presa. E Deus, ele mede um bairro, uma cidade, um povo, pelo mais pecador, não é pelo mais santo. Então, se você mora num bairro, conhece um traficante, conhece um bandido, que é o terror do bairro, então Deus vai medir aquele bairro pela pessoa pior, não pela pessoa melhor. Por quê? Porque a obrigação nossa é ir lá, falar do evangelho, falar do amor de Deus, com amor, né? Mesmo que o cara seja um violento, e mesmo que você se exponha ao perigo, mas você pede proteção a Deus, tem que tomar coragem de ir lá falar. Para quê? Se aquele pecador se arrepende, você já melhorou o nível do seu bairro. E se os demais pecadores forem se arrependendo, o seu bairro vai ser abençoado. Porque se você for pregar o evangelho somente para as pessoas de bem, algumas vão aceitar, outras não. Mas as pessoas de bem já estão vivendo uma vida normal, vamos dizer assim, sem procurar prejudicar os outros. Mas às vezes o pecado está entrando num lugar por meio daquela pior pessoa, vamos dizer assim. Então, a gente, com o evangelho, a gente começa a abençoar a nossa vizinhança. Com o evangelho, a gente começa a abençoar nosso bairro, nossa cidade. Basta que cada um se comprometa. Por exemplo, se tem um vizinho, 2 vizinhos, 3 vizinhos já que creem no evangelho, e se eles se aplicam em evangelizar os seus outros vizinhos, daqui a pouco a rua inteira está crendo no evangelho. E quando você prega o evangelho, você não precisa dizer para a pessoa mudar de igreja. Você apenas, porque Deus é que sabe ele vai colocar, em que lugar ele vai colocar as pessoas. Você apenas fala do arrependimento, do amor de Deus, da salvação, da ressurreição de Jesus, da volta dele. E se a pessoa for sincera, ela vai ser sincera em qualquer lugar. Seja católica, seja onde ela estiver. Aí, com os processos que a pessoa vai passando, Deus vai direcionar ela, se ele quer tirar ela de um lugar, pôr no outro. Mas isso já não depende mais do evangelho, depende do propósito de Deus sobre a vida da pessoa. Porque tem muitas pessoas que acham que só para pregar o evangelho tem que levar para a igreja evangélica. Aí ofende os católicos, né? Os católicos falam, não, mas Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. E você fala, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus não está mandando você sair daí e nem seguir, não. Basta você viver em comunhão. Quando você encontrar pessoas que creem como você, vive em comunhão. Faça culto, faça oração, enfim, assim por diante. Aí o que acontece? A gente começa a assumir um papel de sal, né? Sal da terra e luz do mundo, ou seja, com o seu testemunho, você vai até mudar o comportamento de algumas pessoas. Por exemplo, aqui veio na chácara, pessoal com uma imagenzinha da santa, para fazer um culto aqui na minha casa. Aí eu recebi eles, né, eles até atravessaram o portão, sem pedir licença, já estava com o carro aqui dentro. Aí eu vi aquele carro aqui dentro, eu falei, boa tarde, o que vocês desejam? Nós viemos aqui fazer uma oração, trazer aqui a santa aqui para fazer uma oração. Falei, vou falar uma coisa para vocês, eu não gostei do que vocês fizeram. O portão ali é um portão moral.
não é um portão que impede ninguém de passar. Então, se estava ali, você tinha que chamar dali para eu poder ir lá atender, não entrar. Ah, então desculpa. Não, está perdoado. Deus dá sempre a segunda chance para a pessoa. O que vocês desejam? Aí eles falaram da santa e tal. Aí eles falaram para mim que os evangélicos não respeitam a Maria e tal, não sei o quê. Eu falei, não. No meu caso, eu considero que a Maria foi uma mulher virtuosa e tudo e tal. Eu falei, expliquei direitinho para eles. E ela queria entrar com a idolatria, com aquela imagem. Eu falei, bom, se você quiser fazer a visita sem a imagem, eu aceito. Pode vir conversar, você vai conversar sobre o que você acredita, como você acredita, mas com a imagem aqui você não vai entrar, não. Volta outra hora aí. Aí tal, expliquei com calma para eles. E eles até gostaram, né? Ficaram, que eu não reprimi, só apenas falei que a idolatria, né? Ela traz prejuízo para a pessoa. Aí expliquei que alguns católicos usam as imagens para lembrar, como se fosse uma fotografia de um santo, né? A gente até nem sabe como que era o santo, mas eles usam. E outros usam para idolatria. Então eles dão essa justificativa. Mas a minha experiência com imagens não foi agradável. Trouxeram a imagem uma vez para dentro da igreja e deu um maior problema. Quiseram fazer um ecumenismo, né, na época. Então vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer nele, se manifesta. Porque Deus lhes manifestou. Então Deus manifesta a todos os homens, né, tanto o amor quanto a ira. Né, nós passamos por momentos em que nós recebemos o amor de Deus e momentos quando também nós recebemos a ira de Deus quando determinadas coisas não estão agradando a Deus. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como a sua divindade... Terminou aqui o vídeo, deixa eu cancelar aqui, para poder não atrapalhar. Se não vai atrapalhar. Agora a gente pode continuar. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, todas as pessoas veem as maravilhas da criação que são inexplicáveis. E isso já é um testemunho de Deus para nós. E para aqueles que são incrédulos. Porque Deus, ele começa a se revelar na natureza, depois pessoalmente na vida de cada um, e depois através de Jesus, né? E do Espírito Santo, do Evangelho. E através da pregação que a gente também faz, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora ele vai falar aqui de uma causa e de uma consequência, né? A causa é a seguinte: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então aqui fala de idolatria, né? Pessoas que têm imagens, que no Império Romano e na Antiguidade, eles adoravam deuses com cabeça de pássaro, né? Como os egípcios, né? Tem aquele deus Anubis lá, cabeça de cachorro, e assim por diante. Aí a consequência disso: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Aí ele começa a falar da perversão sexual que a idolatria trouxe, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Aí, de novo, uma causa, né? Que é bendito eternamente, amém. Aí a consequência: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza.
Então, ele vai listar aqui uma série de consequências da idolatria, que são as perversões morais e sexuais. E, semelhantemente, também homens deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo a si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, nessa situação aqui, ele está explicando todos os pecados de luxúria, né? E todos os pecados sexuais que são o que eram praticados, né, na época do Império Romano. E essa situação se institucionalizou, né, vamos dizer assim, na sociedade romana. E como eles não participaram, não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Eu listei aqui, ele vai dando causas e efeitos, e as consequências aqui são 7 versículos que fala só dessas consequências. E para resumir, essas consequências aqui, elas são necessariamente resultado de uma vida na carne. Então, a vida na carne vai produzir todas essas consequências aqui. Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja. Então, lá na frente, ele vai falar que na nossa carne não habita bem algum. E agora ele fala sobre o julgamento, que são pessoas que julgam os outros, porém, elas também praticam, né? Portanto, és inexcusável, capítulo 2, quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, para a gente não cair em condenação, quando a gente ou não julga, ou não pratica o erro. Porque se você julgar o outro que também faz a mesma coisa e você faz igual, né, você se condena. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo as tuas, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento? Então, tem gente que acha que pode viver uma vida de pecado e no último dia, ou na última semana, ou no dia que ele souber da volta de Jesus, ele vai conseguir se arrepender. A própria palavra está dizendo que é a benignidade de Deus que te dá arrependimento. Então, a santificação e a libertação das obras da carne é um processo. Você não vai conseguir se libertar do dia para a noite. Então, você já tem que procurar uma vida de santidade, onde você, pelo Espírito, né, busca o poder de Deus para mortificar as obras da carne, porque do dia para a noite você não vai mudar. Isso você não está puro. Tá bom, irmã? Fique em paz. Qualquer coisa é só perguntar para nós aqui. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, né, subestimam a maldade que a sua carne carrega, ou seja, ela não toma cuidado de comparecer diante de Deus, se apresentar, confessar, pedir ajuda, e ela vai deixando as paixões crescer, né? Os pensamentos e as coisas que nos afastam de Deus crescer. E essa luta, ela é diária.
dificilmente tem um dia que você não vê a sua carne tentar tirar você da presença de Deus. Dificilmente. Então, como a gente já sabe que nós temos que ir contra nós mesmos, isso. Como a gente já sabe que nós temos que ir contra nós mesmos, porque a gente vai pelo Espírito contra a nossa natureza carnal, então o nosso posicionamento tem que ser diário, né? E perseverante. Tá certo? Porque uma vez arrependido dos pecados, você mantém o arrependimento por causa da sua confissão diária, por causa do seu posicionamento diário. Aí diz assim, ó. Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras para ti a ira para ti no dia da ira e manifestação do juízo de Deus. Então, essa palavra não cabe para os que já creram, né? E para os que já se arrependeram. Porque os que já creram, os que já se arrependeram, só precisa manter a sua vida de santidade, de arrependimento diário. Porque a ira de Deus já não recai mais sobre ele. E ele vai falar isso lá na frente, que a salvação é pela fé. Então, nós vamos entender isso. Porque senão, ele está fazendo um apanhado aqui de todo o povo romano. Porque a carta é para os romanos. Então, ele está falando das situações que vivia o povo mundano em Roma. Né? Tantos religiosos que julgavam as pessoas e praticavam coisas idênticas, quanto os pecadores em si. Né? Aí ele vai falar da ira para que a pessoa tome consciência, né, de que o resultado do pecado é a morte. Não é para que a pessoa fique com medo de ir para o inferno. O objetivo da carta não é esse. O objetivo da carta é mostrar a condição do pecador e o resultado dessa condição no final da vida. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Então, da mesma forma que o bem vem primeiro para o judeu e depois para o grego, o mal também. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu, também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então aqui ele já resolveu o problema de separar, né, pecadores e cristãos e crentes, né, os que praticam a lei e os que não praticam, mas mais do ponto de vista da consciência e do coração, não de uma prática religiosa. Por quê? Porque ele vai falar que tem pessoas que não ouviram a lei de Deus. Não são judeus, portanto não estiveram no Sinai e não convivem dentro de Israel. Então, como que eles são julgados? Ele diz assim, ó, porque quando os gentios que não têm lei, quer dizer, não receberam a lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são leis. Então essa já é a lei da consciência. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então aqui, né, esse tipo de pessoa que não conhece o evangelho, o que não conhece a lei, ele está sendo justificado porque ele mesmo segue a lei da consciência dele. Então ele não pratica coisa errada porque a lei já está no coração dele, mesmo que ele não conheça Jesus. Né? Então, nesse ponto aqui, ele está abordando, né, tanto romanos, que são os pecadores, os judeus, que são os que se acham justos, né, ou os fariseus, como aqueles que não são nenhum nem o outro. Né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
eis que tu que tens por sobrenome judeu, agora ele vai tratar com os judeus. E repousa na lei, e te glorias em Deus, sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que têm a forma da ciência e da verdade da lei. Então aqui já vai abranger todas as pessoas que seguem, por exemplo, a Torá, ou todas as pessoas que procuram viver uma vida religiosa. Mas olha só. Tu, pois, és que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas e não deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Então ele está mostrando que algumas pessoas não seguem a consciência, mas seguem uma prática religiosa, porque ele já falou lá atrás que algumas que não têm lei seguem a consciência. E que mais? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, honrar a Deus é obedecer a lei, mas de forma, como falar, sincera, verdadeira, no coração e na consciência. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Dos judeus, né? Muita gente vê a má fama dos judeus. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, aí tem gente, né, que ele está se referindo aqui, que se gloriava de ser circuncidado na carne, mas não era circuncidado no coração. Ou seja, não tinha tirado aquele orgulho, aquela vaidade do próprio coração. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, quer dizer, que no final das contas não depende da circuncisão, e sim de guardar fielmente os mandamentos de Deus pela consciência e pelo coração. E a circuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu é o que é no interior, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, eu fiz essa leitura básica aqui para mostrar a polêmica que existe entre o religioso, o mundano, que não segue nem, e que é um pecador, e aquele que também não é nem religioso, nem mundano, mas tem uma consciência e tem uma lei já gravada no coração. Aí lá na frente ele vai falar assim, ó, ele vai falar muitas coisas aqui, né, sobre a questão de como Deus trata com a humanidade, né? Sobre os judeus, que foi confiado a palavra de Deus a ele, né? E que a maneira como Deus vai tratar os judeus, né? Ou com a maneira como Deus vai tratar as pessoas, tem a seguinte questão, ó. Se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos, pois? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Fala como um homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus ao mundo? Então, o judeu, ele dizia assim, né? Ele se vangloriava da circuncisão. Aí ele pergunta assim, ele faz a seguinte questão, qual é a utilidade da circuncisão, na verdade? Aí ele fala, muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas aos judeus.
Se alguns foram incrédulos, e a incredulidade de Deus aniquilará a fidelidade de Deus? Não, porque Deus, mesmo os judeus, sendo o povo escolhido para receber a revelação de Deus, desobediente a ela, isso não aniquilou a fidelidade de Deus. Deus continua fiel. Só que acontece o seguinte: de maneira que sempre Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Isso está escrito no livro de Jó também, né? Para que seja justificado em tuas palavras e vença quando for julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Isso aqui está falando de judeus. Então, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que façamos males para que venha bens, a condenação desses é justa. Então, alguns, né, confiavam tanto na misericórdia de Deus, que sabia que se eles errassem, Deus se mantinha fiel a eles, e já estavam usando isso como pretexto para continuar errando. Dizendo, se a gente continuar errando, vai ter mais bênção. Porque Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alguém já estava fazendo isso, um vício. E ele está condenando aqui. Por que ele vai fazer? Ele está falando isso? Porque ele vai falar da santificação. Tá? Aí ele diz assim, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, todo esse tratamento de Paulo aqui está tentando fazer as pessoas reconhecer o pecado que elas carregam. O romano, o mundano, né? Ou mesmo aquela pessoa que pratica a lei sem saber. Né? Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de aspa está debaixo dos seus lábios. Ele vai citar um salmo. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aqui ele está falando da humanidade como um todo, de todo ser humano. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então ele está fazendo agora uma destruição da justiça própria. Né? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem conhecimento de pecado. Então, para que serviu a lei do Velho Testamento e para que serve a lei hoje? Somente para a gente saber que nós somos pecadores. Porque é um estágio de consciência que nós alcançamos. Vamos supor, agora vamos fazer uma retrospectiva. Vamos supor que você nasceu perverso, bem pecador. Você recebe a lei, sabe que aquilo é pecado e a lei tem que levar você ao arrependimento, para mudar o seu coração e a sua mente. E disso vai levar você a Jesus, porque aí ele vai pregar o evangelho. E nós estamos na era do evangelho. Agora vamos supor que você nasceu uma boa pessoa. Você traz uma consciência pura e você segue uma lei da tua consciência e do teu coração. Então, qual que vai ser a abordagem dele para essa pessoa que já carrega a lei? Que ela, por natureza, é pecadora. Embora ela não precise de uma pregação da lei para reconhecer o seu pecado, mas ela precisa de reconhecer a natureza humana dela como pecadora, para que creia no evangelho. Então, tanto o pecador que já nasce no meio do pecado, um cara da favela que já nasce roubando, matando, precisa de um arrependimento, como aquele cara bom, de boa família,
que embora não tenha praticado crimes nem maldades, precisa reconhecer que é pecador para poder crer no evangelho. Aí ele vai falar o seguinte: agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Agora ele vai apresentar o evangelho, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, de onde vem essa justiça que Deus está trazendo por Jesus? Através do testemunho daquilo que foi pregado no Velho Testamento para cumprimento no Novo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, aqui é um ponto crucial de virada. Ele apanhou todo o Império Romano, colocou todos os pecados que eram muito patentes e conhecidos na época. Amém. Deus abençoe. Colocou todas as circunstâncias dos judeus e dos gentios, né? A maneira como viviam os judeus é a maneira como viviam os gentios, os tipos de gentios e os tipos de judeus que existem. E aí, ele vai apresentar a salvação pela fé. Então, por que eu estou fazendo essa abordagem aqui? Porque é o seguinte, hoje, na igreja, esse comportamento errado da pessoa querer se justificar pela lei ainda existe. Ou então, aquele comportamento mundano da pessoa que não liga para nenhum mandamento e vive uma vida de pecado, né? E ela não busca a santificação, também existe. E existe também aquela pessoa pura e humilde, ou de um bom coração, que às vezes se acha, não se acha pecador o suficiente. Ou seja, não reconhece que a sua natureza é caída. Ela não pratica o mal. Ela não faz coisas erradas, ela tem uma boa consciência, mas ela não reconhece a natureza caída. Então, todas essas pessoas têm que convergir para a fé. Todo tipo de pessoa tem que convergir para a fé, porque a vida do justo não é mais como antigamente, ou pela lei, né, ou pelo pecado, mas sim pela fé. Aí ele diz assim, se você creu em Jesus, você é justificado porque você creu, porque essa fé que te fez crer em Jesus não veio de você, é dom de Deus. E ela é que vai produzir a transformação que Deus tem para fazer até o final da sua vida e a redenção que vai acontecer no final, quando Jesus voltar e quando os mortos ressuscitarem. Mas a base tem que ser a fé. Por quê? Porque senão acontece o que acontece na igreja muitas vezes, da pessoa ficar dizendo assim, eu não pratico tantos pecados, mas o outro pratica mais pecados do que eu. Então eu sou mais justo que ele. E começa essa você pratica 1000 pecados, eu pratico só 50. Vamos supor assim. Aí a pessoa se acha mais santa. Então essa nossa régua de medir os outros pela quantidade de pecados é destruída. Porque a salvação é pela fé. Agora, uma vez salvo pela fé, a consciência do evangelho e do temor de Deus vai produzir a santificação, porque o Espírito Santo é que está em nós para fazer isso. Então, nessa situação, o que a gente precisa? Ser tolerante com os mais fracos, orar e abençoar aquele que é mais fraco, ajudar ele a crescer espiritualmente e ensinar ele os passos necessários para uma vida santificada. Não é? Porque é nesse processo que Deus vai trabalhar, e não na nossa língua tentando mudar o outro. Entendeu? Porque o que acontece na igreja é que a pessoa que vê o outro mais fraco, ele tenta forçar o outro a ter um comportamento que agrade a ele. Ele não ora, ele não intercede, ele vai lá e acusa, porque ele se acha mais justo. Então, Paulo vai aqui, quando ele prega que a salvação é pela fé, ele destrói todos esses argumentos. Porque mesmo aquele que é mais fraco, ele está salvo pela fé. Embora ele ainda precise do processo de santificação.
Porque lá na frente ele também diz que Deus, que uma vez começou a boa obra em vós, irá levar ela até o fim no dia de Cristo Jesus. Então, toda essa contenda de santidade falsa ou de justiça própria na igreja acaba quando você realmente entende que a salvação é pela fé. E aí você passa a viver mais em amor, mais em comunhão, mais em tolerância, e aí você vai levar a pessoa a uma vida mais saudável espiritualmente. Seja você o mais fraco, o mais pecador, ou seja você o mais forte. Porque a medida da fé, a régua da fé, ela iguala todo mundo. Está entendendo? Essa é a ideia que Paulo está pregando aqui. Aí diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não é a quantidade de pecados, um pecou 1000 e outro pecou 50 pecados. Todos pecaram, para Deus é a mesma coisa. Sendo justificado gratuitamente, de graça, sem você fazer esforço nenhum, por graça e misericórdia de Deus, que te dá a fé, vem a palavra do Evangelho, prega o Evangelho para você, como nós devemos pregar, com essa consciência. Então, se a gente sai pela rua, aqui nós estamos aqui nessa live, para pregar o Evangelho, então a gente sai para levar a consciência do Evangelho pela fé, e não pela lei. E se você sai pela rua para falar do amor de Deus, que Jesus morreu pelos seus pecados, que a pessoa se arrependa e venha e creia nele, a maneira como você vai abordar isso é colocando que Deus teve misericórdia e mandou Jesus. E o seu amor abundou, né, em Jesus e em nós, ou na terra, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Não existe mais aquele esforço que muitas vezes as religiões querem dar para as pessoas, para que as pessoas cresçam espiritualmente. Por quê? Porque tem pessoas que querem se elevar espiritualmente. As pessoas têm uma boa consciência, praticam coisas boas, mas elas querem se elevar espiritualmente. E aí não. O que você vai dizer para ela? Que o sacrifício de Jesus, que a fé nele é suficiente para levantar você. E não é pelo seu esforço, nem da lei, nem do gnosticismo. Que é somente uma entrega, uma rendição, uma confiança naquilo que Jesus fez por nós. Aí você está pregando o verdadeiro evangelho, porque você está apontando para a cruz e você está mandando a pessoa confiar em Jesus, no que ele fez, e não na igreja, nem na doutrina do pastor, e nem em costumes de roupa, de batom, de roupa, entendeu? É confiar em Jesus. Então o foco passa a ser Jesus. Aí vem aqui, ó. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé, essa fé ela já vai ser uma semente de uma gestação espiritual, de um homem espiritual dentro de você. Igual quando uma mulher fica grávida, né, com a semente do marido, e começa a gerar um bebê, a semente do evangelho em você vai gerar o ser espiritual, que ela é acolhida no coração pela fé. E aí vai desenvolver o amor, e a consciência, e as boas obras, e todo o fruto. Porque aí da fé e do amor decorre as outras coisas, e não o contrário. Ora, onde está a jactância? A jactância é você se vangloriar. É excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Então, toda essa vantagem que o judeu dizia que tinha sobre os gentios, já não tem mais. Porque a fé, ela supera a lei. A graça, ela supera a lei.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a justificação vem sem as obras, né? E você passa a viver no reino, né? A dar frutos por causa do Espírito de Deus e da consciência do Evangelho que está em você. E não como barganha para entrar no reino. Nós não tínhamos nenhuma condição de entrar no reino, por mais obras que fizesse. Mesmo que uma pessoa tivesse 1 milhão de pecados e a outra se tivesse só um pecado já é o suficiente para não deixar você entrar. Então, como que você entra? Como que você resolve o problema? Pela fé. Então, quando a gente participa da ceia, a gente participa da ceia não porque é justo. Então, tem igreja que diz assim, você está em pecado, irmão. Você não pode participar da ceia. É o contrário. Você participa da ceia porque você confia no sangue de Jesus e você examina a si mesmo e se arrepende e confessa. Aí você participa da ceia. Por isso que tem aquele momento de contrição. Porque se você disser que é um pecador e que por causa disso você não participa da ceia, aí também você não confessa e não se arrepende e não confia no sangue. E é justamente o contrário. Você, no momento que você está ali, que você lembra de alguma coisa que você fez, ou de algum pecado que você carrega, de alguma culpa, de algum medo, né? Porque normalmente pecado, culpa e medo andam juntos, né? Então, você ali naquele momento de contrição, você pede perdão, confessa para Deus e participa, porque você passa a confiar no sangue de Jesus. E é essa confiança que agrada a Deus. Aí tem aqueles outros pecados que são com as pessoas, mágoas, rancores. Aí você tem que tratar cada um, né? Que não é um pecado contra Deus, mas é um pecado de ofensa ao outro. Então você tem que se reconciliar com o outro. Então, aí você antes, quando sabe que vai ter ceia na igreja, no caso, você já procura a reconciliação. Agora, se você já vive reconciliado, sem guardar mágoa, sem guardar rancor, você já vive uma vida de oração, pronto, é natural. Tudo se torna natural. O problema da falta de naturalidade é quando você não vive a vida na fé. Aí você fica naquele sobe e desce espiritual. Né? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você tem comunhão com Deus, outra hora você não tem. Porque ainda você não alcançou esse nível de fé de se apossar da salvação, porque creu, e a partir dali gerar um poder em você, pelo Espírito Santo, claro, de ter atitudes que testificam de um verdadeiro arrependimento. De ter atitudes de manter a paz com todos. De ter atitude de não precisar sair batendo de porta em porta pedindo perdão pelo que você fez, ou pelo que você disse. Porque você já está num nível de manutenção da fé. E não de sair apagando um incêndio. Estão entendendo? Então, muitos crentes, quando são confrontados com a palavra, eles saem para apagar incêndio, eles se sentem culpados, Jesus está voltando, ai meu Deus, eu tenho que apagar um monte de incêndio, que com a minha língua eu botei fogo no mundo. Então, o que Deus está fazendo hoje? Deus está dando tempo para as pessoas que têm mata queimando, casa queimando, pela língua deles, ir lá apagar. Mas para a volta de Jesus, você já tem com isso resolvido. Você já tem que viver uma vida plena, ou seja, é como uma estrada asfaltada. Você só se mantém na estrada tranquilo, do que você viver de barranco em barranco. Entendeu a diferença? E essa tranquilidade, ela vem pela fé. Essa tranquilidade vem pela confiança no que Jesus fez por você. E aí ele vai falar lá na frente que se nós cremos, né, temos paz com Deus. Tá certo?
Quer ver? Em algum lugar aqui, deixa eu ver aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só e que pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira um, antes estabelecemos a lei. Então é o seguinte, você não vai jogar fora a lei porque você vive pela fé. Você vai cumprir a lei porque você vive pela fé. É isso que ele está dizendo. Porque a fé é o motor que vai gerar o cumprimento da lei. E não é a justificativa para você entrar no céu. Porque, na verdade, você já está no céu. Entendeu? A fé é que te colocou lá. E uma vez que você colocou lá, você só se mantém, né, pela vida santificada. E aí vem assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi justificado. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, porque Abraão é antes da lei, né? Coisas que a Escritura diz: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, Paulo diz assim: se você creu em Jesus, pronto, você recebe a justiça de Deus. Pronto. Então, ali é o início de uma nova vida. É o início de uma atitude diferente em relação à maneira como você interpretava a sua própria vida. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se eu faço obras, o galardão vai ser dado não pela graça, né? Porque a graça alcançou a todos, o galardão vai ser dado pelo... Quer dizer, na verdade, você vai ter um mérito ou demérito segundo que aquilo que deixou de fazer ou não deixou de fazer, mas isso já é outro tema. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado sem as obras. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, agora eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu recebi o perdão de Deus, eu fiquei assim, perplexo, admirado. Eu falei: como Deus pode me perdoar, sendo que a minha natureza continua pecadora? Eu ficava com medo, porque era uma graça tão grande que eu dizia assim: eu não quero decepcionar Deus. Então, não é porque eu fui transformado num anjo, mas é que eu ficava no sentimento de dizer assim: poxa vida, ele me deu algo tão imerecido que eu não quero mais errar. No começo, que a pessoa crê, tem essa sensação, ela fica intranquila, porque ela recebeu uma graça tão grande que ela não quer mais errar, ela tem medo de cair. É como uma criança que está aprendendo a andar e fica com medo de cair. Às vezes até se senta e o pai diz: anda, filhinha. E a pessoa tem que ser ajudada para voltar até ganhar a confiança de andar pelas pernas. Mas aí Deus vai trazer os processos que vai amadurecer a pessoa. O deserto, por exemplo, é uma das coisas que todo mundo passa. Logo depois que creu, ou se batizou, ou se arrependeu dos pecados. Tem um período de deserto que parece que Deus fez aquela festa toda quando você se converteu e depois sumiu. Né? E aí, essa é uma provação difícil, porque se alguém não explica para você que existe o deserto, como eu tive que perguntar para os irmãos, falando: irmão, por que antes eu estava sentindo tanta presença de Deus e agora eu estou no deserto? Então, no deserto, vai acontecer o amadurecimento. Vai acontecer
de você se tornar uma pessoa resiliente, forte. Porque você vai viver pela fé e não pelos seus sentimentos. Porque no começo da vida cristã, as emoções vieram como uma paixão, né, de um amor, igual um casamento, quando você se apaixona e depois tem que viver praticando o amor, independente do sentimento. Aí, quando você vence o deserto, você está com a estrutura espiritual pronta, porque existe um alicerce ali. Você já não é guiado por emoções, aí você vive pela fé, e a fé já produz resultados excelentes de atitudes, de pensamento, de consciência, e você vai vivendo de uma forma tão natural que as pessoas que estão do lado de fora da sua vida vão ver você sobrenaturalmente. Mas para você é tudo natural. Então, não existe aquele poder assim como se fosse um mágico que estende as mãos, ou aquele cara espirituoso que muda a voz. Aquela impostura. Tudo aquilo é carne. Quando a pessoa ela amadurece no deserto, ela é tão tranquila, e tão natural, e tão espiritualmente natural, que quem se admira disso são os outros, não ela. Então, é como diz aquela, né? Ela não se orgulha da humildade dela, né? Porque tem gente que se orgulha da própria humildade. Ele não é humilde ainda, né? Isso. E transparente. Tá entendendo? Aí ele vai falar muitas coisas sobre essa vida pela fé, né? Que é o capítulo 5 e assim por diante. Que eu cheguei aqui mais ou menos até o capítulo 4. E outra coisa, você também vai crer na integridade de Deus. Você nunca vai duvidar da moral de Deus. Por quê? Porque o inimigo, quando ele tenta uma pessoa, ou quando ele tentou Eva, ele já fez uma suposição para que a Eva duvidasse do que Deus tinha dito. Ou seja, ele está escondendo alguma coisa. É como que acontece hoje na internet. A Bíblia está errada. Foi escondido de nós isso. É para a gente duvidar da integridade de Deus. Tá vendo? Não foi Deus que criou nós, foi os Anunnaki. E esse é um problema que está acontecendo hoje também. Aí diz assim, ó, lá no versículo 21, capítulo 4. E estamos certíssimos de que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, nesse momento aqui, você começa a perceber que Deus já fez promessas, como fez para Abraão, fez promessa para mim, deve ter feito promessas para vocês, espirituais. De alguma forma, existe uma promessa de Deus na vida de cada um, ou ela é clara e evidente, ou ela está ali escondida em algum lugar do seu coração. E aí você vai confiar que, independente do que esteja acontecendo na sua vida, da maneira como as coisas estão indo, às vezes, contrária àquilo que Deus disse, que Deus é poderoso para cumprir. Por quê? Porque a sua parte, que é a obediência, e a entrega e a confiança, você está fazendo. Pois é. Entendeu? Então, aqui eu vou parar por aqui, irmãos, porque já dão 9h30, praticamente, e aí depois a gente continua o capítulo 5 de Romanos, né, em outra ocasião. Então, eu queria ver aí algum comentário de vocês sobre isso que foi falado, porque no começo eu estava lendo a texto, né, seguindo o texto. Eu não sei se a pessoa saiu porque não gostou ou se saiu porque precisava, né? O profeta João Batista, né? E saíram algumas pessoas aí, porque assim, esse texto, ele é mesmo assim, ele incomoda você, quando você começa a ler Romanos. Eu já li Romanos várias vezes, e hoje eu tive uma perspectiva muito nova dele. E o que eu queria falar era mais essa questão que a gente está enfrentando hoje na igreja, que foi essa parte que eu abordei no final, né? Sobre o orgulho, de se achar santo,
né? Sobre o julgamento, né? Sobre a falta de confiança no que Jesus fez, porque você começa a confiar no que você faz e não no que Jesus fez. Então você começa a confiar nas suas obras e você tem que passar por cima disso. Você tem que confiar no que Jesus fez, independente das obras. E aí a mudança que as pessoas precisam e que nós precisamos de sentir que está agradando a Deus vem como consequência dessa atitude. No começo parece que não vai dar certo. Quando você diz assim, eu não posso me gloriar nas minhas obras, eu tenho que só crer, parece que você está pregando um evangelho fácil. Como diz aí, eu criei, Deus nós conhece o meu coração e está tudo tranquilo. Não, não é isso. A fé, ela vai te colocar num lugar alto. E para você se manter naquele lugar alto, você precisa continuar crendo e confiando em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você precisa continuar se rendendo a Ele e mantendo a sua fé através de um arrependimento diário, ou seja, de uma atitude de manutenção. Entendeu? E a outra coisa que é interessante aqui, né? Como Deus ele não imputa mais seus pecados, a consciência pura, ela não vai ir atrás do pecado porque Deus não imputa os pecados. Isso aí já é um leviano. A consciência pura, quando Deus dá o crédito na sua conta, é querer agradar a Deus por causa do crédito que você não merecia. E não querer fraudar Deus porque Deus te deu um crédito. Entendeu a diferença? A consciência pura, quando ela diz assim, olha, Deus ele me justifica sem obras, ele fica temeroso, porque ele viu tanto amor nisso, que ele não quer pecar por causa do amor a Deus. E não o contrário. Porque ele diz assim, mas vocês estão pregando um evangelho fácil, que é só crer e está tudo certo. Não. A pessoa que acha que porque Deus deu para ele um crédito muito grande, isso delibera ele para fazer qualquer coisa, ele está sendo um ingrato. Ele está sendo um impuro. Uma pessoa de má índole, de má consciência. E aí o que vai acontecer? Ele vai recair. Como diz, a porca vomitou e depois voltou ao seu vômito. O cão vomitou e voltou ao seu vômito. Porque quando você recebe uma justificativa que você não merece e um amor incondicional, que ele te perdoa qualquer pecado, a tua motivação correta não é sair para pecar. É ficar vigilante para não pecar, porque o amor foi muito grande. Entendeu? E essa pessoa que assume essa atitude tem um coração puro. Mesmo que ela ainda fraqueje aqui e ali, faça qualquer bobagemzinha, mas a intenção dela, o íntimo do coração dela, Deus conhece. Então é nesse ponto, né, que a gente vive pela fé. Porque a gente vive tão agradecido a Deus que se submete, confia, e diante das provações, você está agarrado com Ele para superar as provações, porque você está mirando no alvo, que é Jesus. Como Paulo fala lá em Filipenses, que eu deixo as coisas que para trás ficam e corro para o alvo da soberana vocação. Então, existe toda uma atitude diferente de quem realmente creu em Jesus. Ou aquele que diz que creu e não mudou de vida. Vocês conseguiram entender o que foi tentado explicar aqui? Então, alguém quer fazer algum comentário? Se alguém entendeu, não entendeu, como é que ficou? Tá bom?
Paz, irmã Ironildes. Oi, a paz, acabei de entrar, ainda estamos por aí. Aí, para acontecer, gente, ora por mim, aconteceu que eu acabei de ver meu trinco arrombado, tipo, tentaram entrar aqui em casa. Ai, meu Deus. Eu moro numa. Mas tiraram alguma coisa mesmo? Não, o trinco tá meio arrombado aí, meio mexido, tipo, tentaram abrir. O meu carro, às vezes, quando eu estacionava, eu chegava lá, tava a maçaneta da porta mole, essas Mas coisas. é porque eu moro só, né? E eu moro em apartamento. E aí eu acabei de mandar aqui para a dona. Aí eu quero pedir oração, não me acontece essas coisas. Aí eu tô meio preocupada. Ai, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Amém. Ai, ai. Então tá, pode continuar a reunião aí, eu vou ouvir aqui. Tá bom. Desculpa aí. Então, irmãos, eu queria ouvir de vocês alguma, porque eu preciso saber se vocês entenderam, porque a jornada aqui foi longa, né? Foi quase 1 hora aqui explicando, né? E no começo aqui a carta, ela é bem pesada, né? E não se aplica a nós, né? Os que já creram, né? Ela se aplicaria às pessoas que estão no mundo, né? No caso aí, aos imperadores do mundo, né? Que são os perversos, né? O que no caso do Império Romano havia já uma vida promíscua, né? E Paulo denuncia essa vida promíscua, mostrando que essa vida promíscua que a sociedade vive como um todo hoje, e naquela época, era resultado da idolatria. Ou seja, de acreditar em anjos caídos, em demônios, em ídolos, de perverter a imagem de Deus, né? Então, todo aquele conteúdo da sociedade romana que era promíscuo tinha a sua raiz nesses pecados de idolatria e de abandono de Deus. Mas, mesmo assim, ele diz que todos eles, todo ser humano, traz na natureza a consciência de perceber a criação de Deus e perceber as maravilhas de Deus na criação, mas mesmo assim o homem nega. Porque Paulo, né, na carta aos Romanos, ele não vai mostrar o diabo. Porque para você explicar muitos pecados, você tem que mostrar a tentação que o inimigo faz. Então, Paulo está mostrando com uma teologia circunstancial daquilo que ele vê na sociedade romana. Né? Mas muitas explicações, por exemplo, dos pecados que ele aponta, tá no quê? De que os anjos caídos continuaram tendo influência na cultura romana, né? Que demônios continuam trabalhando na mente e no coração das pessoas, mas isso já é já um acréscimo que a gente tem hoje da realidade espiritual, que ele não aponta aqui na carta. Ele só vai apontar lá em Efésios, né? Na carta de Efésios, nem em Romanos e Coríntios parece que ele não aponta nada. E nem em Gálatas. Ele vai apontar na carta de Efésios quando ele fala dos impérios e potestades das regiões celestiais. Então dá a impressão de que a carta de Romanos é uma carta teológica, mas é uma das primeiras, né, que não aborda outros temas espirituais. Né? E essa parte onde ele separa o comportamento do romano comum, que era idólatra e perverso e promíscuo, o comportamento do judeu, né, que se justificava pela lei, mas não tinha realmente sido purificado no seu coração, ainda guardava pecados e fazia coisas ocultas. E aquelas pessoas que, embora sejam honestas e puras, que não era judeu e nem era um promíscuo romano, mas que guardava na sua consciência e no seu coração uma lei, e ele vivia sob aquela lei, que mesmo assim ele também precisava reconhecer a sua natureza caída para encontrar Jesus. E aí ele mostra que todos esses grupos de pessoas, como qualquer pessoa hoje no mundo, precisa da fé em Jesus para se salvar. E essa carta, ela ajuda você a ter uma condição de pregar para qualquer pessoa. Você pode pegar, se você souber como funciona o evangelho mesmo, e como funciona a pregação pela fé, você vai pregar para o promíscuo,
né? Aquele que pratica sexo de qualquer jeito e vive uma vida na sociedade, porque ele vai sentir o amor de Deus, a graça de Deus em perdoar os seus pecados, porque de qualquer forma ele sabe que ele está fazendo errado. Você vai pregar para o judeu, que se acha justificado, porque ele é da nação santa, que ele guarda a lei, tem a Torá e assim por diante, e você vai pregar para aquela pessoa mais simples. Então essa carta, ela dá ferramentas para você pregar o evangelho, porque ele vai jogando uma coisa com a outra, ele vai fazendo tipo uma balança, né? E aí quando ele entra na justificação de Abraão, que é onde os judeus se apoiavam, que eles eram descendentes de Abraão, ele mostra que Abraão creu sem as obras da lei, porque as obras da lei vêm só com Moisés. E aquilo foi imputado como justiça, mesmo Abraão cometendo muitas falhas. E assim como nós também, mesmo nós cometendo muitas falhas, o fato de você crer em Jesus, você está justificado. E essa justificação, ela é tão bendita, tão maravilhosa, que te constrange. E aí você não fica preso naquela autojustificativa de que você pode fazer qualquer coisa. Porque ele também já coloca isso na própria carta, né? Porque alguns dizem assim, se pelo pecado superabunda a graça, então eu vou continuar pecando para ter mais graça. Aí ele diz assim, ele diz que essas pessoas, né, façamos males para que venham bens, a condenação desse é justa. Tá vendo? Então, nas igrejas, e hoje a gente vê, por exemplo, o evangelho simples, não simples, o evangelho fácil, né? Porque o evangelho simples é do C.S. Lewis, né? O evangelho fácil, que é só aquele do coração. Então, aquela pessoa que ela fala, não, eu já entreguei meu coração, eu vivo assim, e Deus não se importa com o que eu faço, já cai nessa palavra aqui. Não? Por quê? Porque ele não está assumindo a nova posição em Cristo. Entendeu? Ele não está assumindo a sua nova posição em Cristo, simplesmente ele está sendo fã de Jesus. Ele entregou a vida para Jesus, ou creu razoavelmente, e aquilo, o amor de Deus não tocou ele a ponto dele falar assim, meu Deus, que graça maravilhosa, agora eu quero viver conforme Deus, da maneira como Deus quer. Aí ele continua vivendo da sua maneira. Aí se torna evangelho fácil. Então dá para evangelizar usando Romanos. Se você estudar bem essa carta, né? E dá para mostrar que a confiança em Deus, a confiança em Jesus, né, ela vai fazer você mudar toda a sua vida, toda a sua perspectiva. Né? Porque você vai ser tão bem-aventurado que você não vai mais querer viver da forma como você vivia. Porque a gratidão é uma forma de amor. Então você vai viver não pelos seus pecados, pelo número de pecados maiores ou menores, mas pelo amor que você tem a Deus. É uma outra perspectiva, muda a perspectiva totalmente. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Se ficou faltando alguma. Aí ele fala de circuncisão, né? Porque os hábitos da lei têm o seu reflexo na vida espiritual, que a circuncisão era do coração, né? E aí depois no capítulo 5 a gente volta. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Só a irmã que pediu oração, o irmão Daniel chegou depois. Porque sempre ocorre essa dúvida na igreja, né? Se tudo é pela graça, então eu posso pecar? Sempre surge essa dúvida, né? E essa carta de Romanos, ela acaba com isso. Eu vou esperar aí, vamos ver. Às vezes, né? Você põe um leite para ferver, espera uns 10 minutos aí.
esperar alguém falar alguma coisa. Se tocou o coração de vocês, se vocês entenderam. Ah, não entendi nada, pastor. Pelo menos isso, seja sincero, não deu para compreender, ficou confuso. Eu volto e repito novamente de uma outra maneira. Tá bom? Se tiver podendo falar, bem. Se não tiver podendo falar, tá bom. Bom, irmãos, então foi isso que Deus me deu hoje. Eu vou trazer uma outra coisa muito maravilhosa, de uma revelação muito grande que Deus está dando, mas assim, ai, que bem, que bom. Depois você vê, irmão Daniel, eu estou com uns vídeos atrasados, estou com 4 vídeos, 2 da segunda-feira, 1 da terça e 1 da quarta. E eu agora que eu estou mandando para o YouTube, porque são vídeos longos, leva tempo para processar, porque eu melhoro o som, melhoro a imagem, e ainda não consegui colocar na fila aqueles... Eu coloquei a live ainda agora que foi para o canal. Depois da live já teve a segunda-feira, teve outra... Amém. Teve outra aula, né? Essa aula aqui é da quinta. Teve uma aula na terça, teve uma aula na quarta e eu estou atrasado. E eu estou aqui direto, aqui o computador. É porque demora, né? Processamento, aqui internet e tal. Demora. Então tem coisa muito maravilhosa vindo por aí, né, que Deus está mostrando. Mas para a gente chegar e compreender aquilo que Deus vai trazer mais para frente aqui sobre a graça de Deus, sobre a trajetória desde a criação até agora, e todas as coisas, a gente precisa amadurecer primeiro nesses pontos aqui, senão a gente não entende o que Deus vai mostrar mais para frente. Bom, então alguém pode orar para nós aí, agradecendo o irmão Daniel, que chegou agora. Eu esperava algum comentário aí, mas tudo bem. Estamos em restauração, né, não? Tá. Orem por mim aí, por favor, orem pela irmã Eronildes e agradeça a aula, peça proteção para ela, livramento. Bom, então eu vou orar então. Desculpem lá, mas é que eu não queria... Eu gosto de aula participativa, pessoal. Eu sou um professor que eu mexo com todos os alunos na minha sala de aula, eu incomodo eles para participar. Aí vocês são aqueles alunos tradicionais que ficam quietinhos só ouvindo, então vocês têm que se acostumar comigo também. Que eu gosto de incomodar um pouquinho para ver, porque é muito bom, né? Você saber como as pessoas receberam a mensagem, né? Porque depois, se alguém corta um pedaço aqui da live e joga aí na internet, dizendo, tá vendo? O pastor Luca falou aquilo. E aí não pega dentro do contexto. Então, a pessoa que está aí, que entendeu, vai saber, não, ele falou dentro de um contexto, assim, assim. Porque é muito fácil você editar um vídeo, você consegue fazer a pessoa falar qualquer coisa. Tá bom? Vamos orar, então. Outro dia eu oro, irmãos. É que eu tô trabalhando, tô ouvindo vocês, mas eu tô trabalhando aqui. Não, tudo bem. Tranquilo, que tendo uma boa explicação, eu perdoo. Ai. Olha, irmão Daniel, vim parar aqui a conexão. Vocês estavam a ouvir quando eu estava a falar? Não. Alguma coisa acho que não, agora? Porque ainda há pouco eu comecei a falar e depois se calhar não estavam... Depois eu pensei que o som estivesse outra vez mal. Eu acho que tá um pouquinho, porque eu não ouvi o que você falou aí nesse intermédio. Sim, isto tem estado um pouco estranho, mas está-se a perceber, não? Uhum. Está-se a perceber. Tem hora que falha. Ok, então pronto, se puder outra pessoa orar, já que isto nem se vai perceber bem. Obrigado, irmão. Paz de Cristo. Eu oro então. Não tem problema não. Deixa eu
Deixa eu só clicar aqui no botão. Vamos lá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela aula de hoje, Senhor, por tudo. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia, Senhor. Que nós não tenhamos que fazer esses esforços humanos que a gente normalmente faz para querer se justificar ou para querer fazer algo para ti. Nós possamos andar, Senhor, na naturalidade do teu Espírito Santo, da tua vida em nós, na confiança plena de que tudo que o Senhor tem para nós já está preparado para nós vivermos de uma forma suave, profunda e verdadeira. Até mesmo as nossas palavras e as nossas pregações são dadas por ti. Que nós tenhamos um reconhecimento de que tudo é por ti e para ti, Senhor. Que nós demos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e não venhamos a ser usurpadores, Senhor, de nada, nem desonrar a tua palavra, nem desonrar o teu nome. Que a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, riqueza, sabedoria e ação de graças, Senhor. E que não venhamos a usurpar do teu trono nem da tua glória, mas tenhamos a alegria, Senhor, de viver na tua presença e te servir, sabendo que teu amor é maravilhoso e tudo que o Senhor construiu e fez e executou por nós é para a nossa salvação e para uma vida plena contigo. Obrigado pela live de hoje, Senhor. Guarda a vida de cada um que está aqui nessa live, os seus parentes, familiares, abençoa. E abençoa o mundo inteiro e as pessoas que estão perdidas para que sejam salvas. E tudo isso que está acontecendo, principalmente agora, que tem um novo Papa, Senhor. Que as pessoas não entrem, Senhor, nesses conflitos que vão haver, Senhor, conflitos religiosos, mas percebam as divisões que há no mundo e retrocedam, Senhor, e busquem a Ti, Senhor, para que Tua igreja cresça e a colheita seja maravilhosa e mais vidas sejam salvas. Abençoa também, Senhor, a irmã Ironildes, que teve aí esse problema em casa, Senhor. Guarda ela, livra do maligno, repreende todo o intento de Satanás de querer arrombar a sua porta, roubar a sua casa, ou mesmo afrontar ela dentro de casa, Senhor. Por favor, dê o livramento e repreendemos agora e cortamos com a espada do Espírito, Senhor. Todo demônio, toda a força do mal, cortamos os braços, as pernas dos demônios, amarramos ele e lançamos nas profundezas do abismo, Senhor. E não aceitamos nada contra a vida da irmã. Amém. E abençoamos o seu lar, Senhor. Abençoamos a sua vida, Pai. E a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Então, vou parar aqui a gravação, mas vocês podem continuar aí. Se tiver algum tema para conversar também, pode conversar.